Bom dia, pessoal! E aí, amados, como é que tá a segunda-feira de vocês? Tudo bem? Então, eu queria começar hoje, né, essa segunda-feira. Eu particularmente estou com meu coração bem triste, né? Claro, a gente não pode perder esperança nunca, né? Jamais, por isso estamos aqui. Mas aqui na minha cidade, né, esse fim de semana, morreram 6 pessoas, né, devido a essa doença aí, né, da pandemia. Então, assim, o coração da gente fica um pouco triste, fica um pouco preocupado, né? Todos nós temos familiares e pela gente mesmo também, essa doença não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe nada e ela mata. Então, assim, o meu coração hoje amanheceu realmente, né, em luto. Eu tô bem preocupada com essa situação, sim, né? Nós somos humanos, a gente fica chateado, a gente fica preocupado, a gente fica nervoso, a gente fica ansioso. E assim, gente, não tem o que fazer, né? A gente faz a parte, claro, a gente sai de máscara quando precisa sair, que a gente não sai também à toa. A gente lava as mãos toda hora. Só que assim, não tem muito o que fazer além disso. Então, assim, a única coisa mesmo que podemos fazer de efetivo, além desses cuidados, né, higiênicos aí, é a oração. Então, eu queria convidar você hoje, né, a toda vez que eu fiz esse propósito hoje, nessa segunda-feira, e eu convido você também para fazer, toda hora que você lembrar dessa doença, toda hora, porque o dia, não tem como, durante o dia a gente acaba pensando muito, alguém comenta com a gente, o assunto é esse, né? Não sei onde você mora, mas aqui na minha cidade o assunto é esse. Seja com alguém que a gente encontra ou seja dentro da nossa própria casa, o assunto é o Covid. Então, eu gostaria de convidar você, toda hora que o seu pensamento vier essa doença, essa pandemia, você fizesse uma ejaculatória, né? Jesus, tem misericórdia da minha cidade. Jesus, tem misericórdia do seu povo. Ô Jesus, salva o teu povo. Pode ser a ejaculatória que você quiser, mas eu gostaria mesmo que você que está me assistindo fizesse isso comigo, fizesse essa corrente de oração comigo hoje. Toda hora que você lembrar dessa doença, né, lembrar de alguém que se foi por causa dela, lembrar de alguém que está doente, lembrar de toda essa situação, em vez de você reclamar, você vai pedir ao Senhor: Senhor, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia, né, se você quiser rezar para alguém especial, aí você fala o nome da pessoa: tem misericórdia de fulano, tem misericórdia de mim, da minha família. Ao invés da gente reclamar, murmurar, a gente vai rezar, porque não tem outro caminho, gente. A solução é o milagre, a solução é Deus. Então, assim, que a gente possa pedir a força para que a gente consiga, né, passar pelo que vier pra gente, seja o que for, né, que a gente possa conseguir superar, passar sem desesperar. Porque o cristão, ele não desespera. Aquele que confia no Senhor não desespera. É promessa dele. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele disse isso antes de subir ao céu. Então, meu irmão, ele vai estar conosco. Mas a gente tem que confiar. E a gente tem que parar de murmurar e começar a rezar. A gente está rezando pouco. Temos que rezar mais. Temos que fazer penitência para essa situação. Temos que trocar a murmuração pela oração, vocês estão me entendendo? Porque se o milagre ainda não aconteceu, né, essas coisas só estão piorando, é porque está faltando oração. Então vamos rezar, né? Vamos rezar mesmo, vamos dobrar nosso joelho diante dessa pandemia, amém? Então o evangelho de hoje, né, como eu já tinha dito, é João 6, de 22 ao 29. É o discurso de Jesus sobre o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão. Depois de ter dado graças e reparando a multidão que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, entrou na barca
e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, buscai-me não porque vistes os milagres, mas porque comestes os pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que parece. Trabalhai não pela comida que parece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nele Deus Pai imprimiu o seu sinal. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, esse evangelho é muito maravilhoso, né? Primeiro porque esse episódio aqui do discurso de Jesus foi logo após a multiplicação dos pães. Né, os discípulos, aquele povo estava seguindo Jesus porque tinham se fartado de pão, então estava, né, correndo atrás de Jesus para não meio que passar fome, vamos dizer assim. Só que aí Jesus vai dizer que o pão que eles realmente deviam buscar é o pão espiritual, o pão da vida, né? Na nossa vida hoje, nós precisamos buscar mais, com mais intensidade no coração, o pão da vida, que é Jesus Eucarístico. Não estamos tendo muita oportunidade mais, né? Infelizmente. Mas não podemos desistir de buscá-lo também espiritualmente falando, né? E buscar o pão da vida também, que se revela nos ensinamentos dele. Porque ele vai dizer aqui, ó, que faremos para... Os discípulos perguntaram, né? Que faremos para praticar as obras de Deus? É a pergunta que todos nós fazemos, mas o que é a vontade de Deus? Como fazer a vontade de Deus? Está ficando cada vez mais difícil entender qual é a vontade de Deus, né? No instante em que o mundo se encontra dividido, até mesmo a religião está dividida, a religião católica está dividida. Não catolicismo com evangélicos, não evangélicos, não católicos e protestantes, não, é católicos divididos contra católicos, entendem? Então, como praticar, como saber o que é certo? E aí Jesus diz: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. Lembra que há uns dias atrás, quem me acompanha todos os dias, vai lembrar que eu falei com você: nunca deixe de acreditar que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é o Salvador do mundo, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E hoje o Evangelho vai dizer isso, para você não perder, não sair dos trilhos, vamos dizer assim, você tem que acreditar em Jesus. E como eu acredito em Jesus? Praticando aquilo que ele ensinou. E onde é que está o que ele ensinou? Aqui. Por isso a gente medita o Evangelho todos os dias, né? Porque a gente quer entender o que fazer. E o que é que Jesus fala na palavra? Jesus fala de amor, Jesus fala de perdão. Tudo aquilo que o mundo ensina o contrário, né? Porque o mundo nos ensina a nos vingar, o mundo nos ensina a não levar desaforo para casa, a não perdoar. E é difícil, gente. A gente tem uma tendência, né? Além das tentações, a gente já tem uma tendência humana, natural nossa, né, devido ao pecado original, herdado de Adão e Eva, a gente já tem uma tendência ao mal, a gente já tem uma tendência a não querer praticar o mal e a querer praticar, a não querer praticar o bem e praticar o mal. São Paulo dizia: não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero fazer. Entende? Então, assim, nesses tempos, gente, em que a própria igreja está dividida, é um outro problema seríssimo, né, que ninguém vê, porque a pandemia tá meio que nubridiando, né, colocando umas sombras na nossa visão, mas a igreja está dividida. E qual lado está certo? É o lado de Jesus Cristo. E aí a gente tem que entender o que Jesus ensinou para a gente saber qual lado está certo, para a gente conseguir entender, né? Então, assim, vamos buscar a verdade, gente. Vamos buscar aqui, ó. Sabe, quando bater um desespero no seu coração, eu faço isso. Quando bate uma ansiedade no meu coração, porque não é porque eu fico aqui falando para vocês a palavra de Deus que eu sou isenta dos sentimentos. Eu também fico triste, eu também fico frustrada, eu também fico,
sabe, chateada, agora essa situação que eu falei com vocês no início do vídeo, isso quebra o coração da gente, sabe? Tem que ser muito frio para não sentir o que tá acontecendo, gente. Não é porque na minha família não tem nenhum doente, não tem nem, graças a Deus não tem, que eu não vou, sabe, ter compaixão daqueles que perderam seus entes queridos. A gente tem que se colocar no lugar do outro. Por isso a gente tem que fazer da nossa parte, né? Com a higiene, com os nossos hábitos, os novos hábitos aí. Porque é amor, isso é amor ao próximo. Isso é viver o que a palavra de Deus diz, né? Chorar com os que choram, sofrer com os que sofrem. Mas a gente infelizmente não tá vendo isso. Então faça a sua parte, eu vou fazer a minha, você faz a sua. Quem estiver me ouvindo, faça a sua parte. Faça uma ejaculatória, peça a Deus misericórdia. E faça a sua parte mesmo, para que essas coisas, essa situação toda possa mudar. Porque o mundo inteiro pode ir para um lado, mas eu não posso ir acompanhando, né? Na enchente, na enxurrada. A gente tem que fazer a diferença nesse mundo tão imundo que está. Amém? Fiquem com Deus, então. Desculpa aí o baixo astral, mas é que hoje a situação aqui tá pesada mesmo. Mas com Deus tudo passa, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Fiquem com Deus, uma ótima segunda-feira. Tchau, tchau.